Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Professora, tem um bom livro de arte para indicar para os nossos ouvintes? Acabo de ler o livro Art Deco no Brasil, coleção Fúvia e Adolfo Lerner, de autoria dos queridos colegas Ana Paula Simeone, docente do IEB, e Luciano Miliaccio, da FAUSP. O livro é centrado na coleção do casal Lerner e, em uma edição primorosa, os autores contextualizam a gênese da coleção e propõem uma outra história do modernismo. Tradicionalmente, os estudos sobre a arte modernista focam as artes visuais e a literatura, com alguma atenção aí para a música, mas sem dialogar com a rica produção de caráter industrial que marca o período e bebe nas fontes do construtivismo, núcleo, aliás, da coleção do casal Fúvia e Adolfo Lerner. Outro ponto alto do livro é, obviamente, a discussão sobre o Art Deco, mapeando as tendências dessa arte que emerge em meados dos anos 20. Poderia explicar quais eram suas tendências? Basicamente, Leila, há duas orientações distintas e, de certa forma, antagônicas para os novos rumos das chamadas artes aplicadas de então. Eu cito aqui os autores do livro. De um lado, havia os artistas decoradores dedicados a recuperar elementos da tradição nacional francesa e readequá-los às demandas do presente, o que implicava manter a sofisticada cultura artesanal secular do país, da França, adaptando-a a novos usos, funções, espaços e gostos. Esses eram os chamados contemporâneos. Do outro lado, um grupo de jovens artistas ansiosos justamente por romper com o passado, instaurando uma estética calcada na funcionalidade, livre de quaisquer ornamentações associadas constantemente no discurso desses artistas, lógico, a elementos historicistas, fúteis e atrelados a um tempo que deveria ser superado. Então é em contraposição a isso que eles buscam uma estética que absorvesse novos processos produtivos e materiais considerados adequados ao mundo do presente de então, o mundo das indústrias, da ciência, do trabalho, do movimento, da higiene. Esses eram os chamados modernos. Esse segundo núcleo ou tendência é o forte da coleção analisada no livro, que eu repito, tem, entre outros méritos, reposicionar as chamadas artes decorativas e utilitárias no âmbito da história da arte e da cultura modernista. Eu acredito que uma leitura historiográfica dessa produção pode servir também para balizar outras abordagens da arte digital no campo da história da arte contemporânea, funcionando como uma espécie de arqueologia das práticas artísticas que operam nas intersecções da arte com o design e a ciência de seu tempo. Meu tempo está, aliás, acabando. Eu fico por aqui. O livro Art Deco no Brasil, coleção Fúvia e Adolfo Lerner, pode ser adquirido em várias livrarias pela internet e eu recomendo. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje?
uma nova e gigantesca crise da dívida global. Esse é o risco, é o alerta lançado pelo Fundo Monetário Internacional. Níveis de endividamento, tanto dos países desenvolvidos quanto dos países em desenvolvimento, são níveis sem precedentes que colocam claramente o risco de que haja um efeito dominó. A pandemia colocou esses níveis de dívida comparados, por exemplo, ao final de 2019, já em 2021 se espera um aumento de 20% do PIB no nível de endividamento nas economias avançadas e 10% do PIB nas economias de mercado emergentes. E nos países mais pobres, um aumento de 7%. É um aumento geral do endividamento, aumenta já em cima de níveis de dívida que já estavam historicamente altos. Muitos países avançados ainda têm a capacidade de tomar emprestado, mas é evidente que os mercados em desenvolvimento e os países mais pobres encontram muito mais barreiras, dificuldades, limites na sua capacidade de carregar essa dívida, uma dívida internacional. Aproximadamente metade dos países de baixa renda e vários países emergentes já estão agora numa área de risco, considerada de alto risco para uma crise da dívida. Quanto mais aumenta a dívida, maior é o sinal de cautela para os investidores. Isso gera um círculo vicioso. Ao mesmo tempo, com a dificuldade de recuperação da pandemia, caem as arrecadações de tributos nesses países, cai o nível de salário, cai o nível de renda, portanto cai também a arrecadação de impostos sobre a renda e sobre o consumo. O resultado é que no momento em que os estados, os governos mais têm que gastar, é exatamente nesse momento, alerta o FMI, em que é preciso uma reforma geral do endividamento, principalmente do endividamento de governos, que tem que gastar cada vez mais. Professor, como a situação se apresenta no Brasil? No Brasil, o tema é evidentemente quentíssimo, está levando praticamente já a imobilização do Ministério da Economia e uma desmoralização do próprio ministro Paulo Guedes, é um tema que a gente já comentou por aqui. O fato é que esse cenário torna-se ainda mais preocupante quando a gente observa o retorno nas altas de casos e de mortes por Covid em vários países das economias avançadas. Agora mesmo já voltou, por exemplo, lockdown em Israel. Em outros países observa-se a mesma situação, um recrudescimento e, portanto, uma necessidade de estender os benefícios de emergência, de auxílio à população. Mas da onde o governo vai, então, retirar recursos para distribuir? Tanto no Brasil quanto em outros países, fica evidente que a teoria econômica tradicional, os mecanismos tradicionais de política econômica, tornam-se praticamente reféns de uma situação social, política e econômica que é catastrófica. Aqui no Brasil a gente já observa as reações do mercado financeiro quando o governo ameaça saídas heterodoxas para manter o pagamento dos benefícios às pessoas mais atingidas pelo coronavírus. A questão provavelmente vai mesmo acabar no colo do FMI. Ou se faz uma reforma monetária e financeira global, estrutural, ou jamais chegaremos a um novo normal. Semana que vem voltamos discutindo temas e tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, nós já conversamos algumas vezes na coluna sobre a situação do jornalismo local nos Estados Unidos. Agora, alguns senadores daquele país querem criar uma comissão para discutir esse assunto. O que o senhor destaca disso? Em princípio, é uma notícia auspiciosa porque demonstra que os parlamentares, os congressistas americanos estão preocupados e acham que é importante tentar se fazer alguma coisa com o objetivo de salvaguardar a imprensa das cidades menores dos Estados Unidos, que, como você disse, estão em plena decadência, principalmente depois da pandemia, mas mesmo antes disso já um processo de desaparecimento de centenas de jornais e títulos de jornalismo nos Estados Unidos. Mas, como diversas outras iniciativas do gênero, esta se coloca entre aquelas das boas intenções que raramente dão em alguma coisa. Em abril desse ano, por exemplo,
3/4 dos senadores e mais da metade dos deputados dos Estados Unidos assinaram uma carta instando o presidente Trump a tomar medidas que pudessem ajudar a imprensa de cidades pequenas a sobreviver. Evidentemente, isso não deu em nada, não só porque, em geral, essas atitudes bem intencionadas, se não são providas de recursos que permitam que se aplique como lei as suas boas intenções, mas também porque, como todos nós sabemos, o presidente Trump não chega a ser um grande entusiasta da imprensa em nenhuma situação. Ainda recentemente, quando jornalistas foram espancados num dos conflitos de rua que ocorreram nos Estados Unidos, o presidente deu risada e disse que aquilo era uma coisa muito bonita de se ver, o jornalista sendo espancado. Então, enquanto o presidente da República dos Estados Unidos for o Donald Trump, acho muito difícil que qualquer iniciativa desse gênero acabe resultando em alguma coisa. E como em outros países, professor? Em outros países, por causa da pandemia, inclusive, algumas outras medidas mais efetivas foram adotadas. Na França, por exemplo, um incentivo tributário foi concedido a quem assina jornais e revistas, sejam elas impressas ou digitais. É uma espécie de abatimento do imposto de renda. Se você assina um jornal ou uma revista, você pode abater aquela quantia do imposto que você tem a pagar. No Canadá, a administração nacional criou um fundo para pagar durante algum tempo o salário de repórteres e jornalistas de publicações de cidades pequenas. Isso é um pouco mais do que aquilo que o Congresso americano está fazendo. Mas até nessas situações há controvérsia sobre se é uma atitude que deve ser tomada, se é uma medida que deve ser adotada. Muitos jornalistas têm dúvidas sobre esse tipo de auxílio do Estado, dos governos à imprensa. Eu me incluo entre eles. Eu acho que, apesar de serem, de novo, bem intencionadas e apesar de poderem ter resultados efetivos no curto prazo, sempre existe a perspectiva de que, em algum momento, algum governante possa querer mexer com o conteúdo editorial dos veículos que eles estão ajudando e usar o seu auxílio como moeda de troca para obter apoio editorial da parte dos veículos de imprensa. Então, eu acho que abre-se uma brecha para deixar a independência editorial desguarnecida. Em todo caso, a situação é muito ruim para toda a imprensa em quase todo o mundo, com raríssimas exceções, e principalmente para a imprensa de cidades pequenas nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. É preciso pensar em saídas, mas saídas que sejam efetivas e que não mexam com a independência editorial dos veículos. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. O ser humano está sofrendo as consequências das interferências do homem no meio ambiente, e muitas delas feitas por nossos gestores. Alô, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. É sempre um prazer estar aqui falando sobre saúde e meio ambiente. Bom, o meio ambiente tem suas regras, muitas delas naturais, mas nas cidades onde muito de nós vivemos, as alterações do ambiente passam por decisões políticas, por planos diretores e projetos e concepções de cidades. Eu já falei mais de uma vez nesse espaço, mas tomo a liberdade de repetir que a nossa cidade é extremamente desigual sob vários pontos de vista, inclusive na taxa de letalidade, nos anos de vida perdidos por morte prematura ou incapacidades. As incapacidades contamos muito nos acidentes, nas deficiências, nas plegias que às vezes afetam pessoas jovens
como consequência de um trânsito caótico, de calçadas que se assemelham à superfície da Lua com suas crateras, por tempos semafóricos absolutamente impossíveis e exíguos para fazer travessias, e por uma notável preferência pelo transporte individual motorizado em detrimento do transporte público de baixa emissão. Ela é desigual também pela exposição aos poluentes atmosféricos, pelos riscos de contagiosidade, como foi muito bem escancarado pela cartografia das mortes por Covid, que atingiram preferencialmente os segmentos menos favorecidos da população. Tudo isso é consequência de políticas urbanas equivocadas. São Paulo não teve muita sorte nos últimos anos, eu diria décadas, em termos de planejamento urbano. E não foi por falta de planejamento nem de recomendações. São Paulo teve excelentes planos diretores que foram, destruídos na nossa Câmara Municipal ou pela opção de alguns governantes. Bom, nós estamos chegando perto das eleições municipais, que estão cercados de notável polarização política, mas eu acredito desacompanhadas de uma abordagem séria sobre as relações do viver urbano e a nossa saúde. Nós temos que mudar, temos que começar a pensar em como recuperar muito do que foi perdido em nossa cidade em termos de qualidade de vida e saúde. Professor, o que o senhor espera como cientista para as próximas eleições? Eu não vou fazer aqui um espaço político, mas simplesmente como profissional da saúde, torcer para que ao longo desta campanha, tanto o nosso parlamento quanto quem levar essa eleição tenha em si a responsabilidade de não carregar nos ombros ou de pelo menos reverter esse ciclo pernicioso de segregação de pessoas e indução de adoecimento, justamente por falta de planejamento urbano. É um apelo e eu espero que se materialize. Afinal, nós precisamos ter algumas utopias, porque a realidade de hoje, na gestão da nossa cidade, que aconteceu nos últimos 30 anos, ela deixou muito a desejar. Passamos então um urbanismo biológico, um planejamento de uma cidade mais humana, mais afetiva e mais saudável. É o que eu tinha para hoje, galera, um sonho, compartilhar um sonho com os ouvintes da Rádio USP. E peço perdão por esse desvio do mundo do cientista para imergir no mundo do cidadão. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A coluna de hoje fala do estresse vivido pelos profissionais da área de saúde que lidam diretamente com pacientes de Covid-19. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, o Brasil é o país que teve o maior número de mortes de enfermeiros e profissionais de saúde nessa pandemia. Outro estudo mostra que as pessoas nessas condições tiveram um aumento de 49% de ansiedade e 25% de depressão. O professor Fará diz que eles precisam ser mais bem assistidos por programas ou, individualmente, eles deveriam procurar fazer alguma atividade que lhes proporcione prazer ou descanso. Recomenda-se, nesse caso, a atividade física, porque ela atua no equilíbrio das funções do nosso corpo, proporcionando relaxamento e recuperação. Olá, ouvintes. Muito tem se falado sobre os efeitos que o isolamento social causa na saúde, levando a doenças, sejam elas de ordem física ou mental. Algumas atividades profissionais são mais estressantes que outras. O trabalho em casa é uma evolução e realidade, mas se não for realizado com organização e planejamento,
pode trazer consequências para a nossa saúde. Mas destaco aqui a atuação dos profissionais que atuam na área da saúde, especificamente os enfermeiros e enfermeiras e os técnicos e auxiliares de enfermagem, que não têm a opção de trabalhar em casa e estão na linha de frente e trabalhando diretamente e constantemente com os pacientes e têm um papel fundamental no combate à pandemia. Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem, o Brasil é o país com mais mortes de enfermeiros e profissionais de saúde devido à pandemia. Em outro estudo publicado pela Revista Brasileira de Enfermagem, afirma que nessa situação de enfrentamento direto houve um aumento de 49% na ansiedade e 25% na depressão entre esses profissionais. A Organização Mundial de Saúde também cita que a pressão e o estresse nesses profissionais podem levar ao esgotamento físico, que é a chamada síndrome de Burnout. São considerados grupos de vulnerabilidade e devem ser assistidos porque o adoecimento desses profissionais de saúde coloca em risco a população, tanto pelo risco de propagar a doença quanto pela sobrecarga nos serviços. Além dos medos que todos nós temos e dos efeitos do isolamento, esses profissionais convivem diariamente com pacientes acamados e que muitos, infelizmente, não se recuperam. Mas nessa situação de pandemia, os cuidados devem ser os mesmos para todos, como dar atenção ao bem-estar, realizando atividades de lazer e de descanso, convívio com a família e buscar ajuda profissional quando necessário. Nessas situações de estresse intenso, a atividade física é muito recomendada, porque atua no equilíbrio das funções do nosso corpo, recuperando, recompondo e relaxando, para que possamos enfrentar o dia a dia, que no caso desses profissionais é muito difícil e doloroso. Professor Fará, que tipo de atividade pode ser recomendada? Em princípio, qualquer atividade que a pessoa goste, mas recomendaria atividades aeróbias, de leve a moderadas, para não causar mais estresse, como caminhar, correr, nadar, remar, dançar, entre muitas outras, sempre associadas com o prazer de realizá-las. O prazer é importante, porque esses profissionais, quando acabam seus turnos, estão muito cansados e ainda quando chegam em casa, dão atenção à família. Como já disse, é importante buscar formas de relaxamento e recuperação para que se possa enfrentar um novo dia. E a atividade física proporciona esses efeitos de forma prazerosa. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. O mundo está vivendo um momento delicado em que o coronavírus continua entre nós, mas parece para alguns que ele não existe mais, não é mesmo, professor? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Ouço muita gente dizer, alunos perguntam em sala de aula, quando é que o coronavírus vai embora, né? É uma pergunta difícil, mas ela está levemente mal colocada, né? Porque é difícil que um vírus desapareça, né? A gente convive com vários deles durante muito tempo, né? Tem o H1N1, todos os vírus que a gente conhece, os surtos de virose, as epidemias todas, eles deixam o vírus andando. O que melhora, que alivia a situação, é que surgem novos medicamentos, muitas vezes vacinas, exatamente para diminuir o impacto deles sobre a população, que muitas vezes acaba gerando anticorpos e acaba ela imunizando pelo menos uma parte, né, das famílias e das pessoas. Mas no caso do coronavírus, que nós estamos em pleno curso da pandemia, né, tem muita gente pelo movimento das ruas, parece que alguém já decretou o fim, né, e não é bem certo, né. Essa semana o Anthony Fauci, que é o responsável pelas epidemias e pelas infecções da Casa Branca nos Estados Unidos, é uma das principais autoridades, um dos diretores do NIH, dos National Institutes of Health, os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, são muito renomados pela capacidade de pesquisa que tem.
ele declarou claramente, olha, é muito difícil que o vírus desapareça, é uma realidade com a qual nós não trabalhamos, né? Ele veio para ficar, a realidade não é agradável. Aqui nos Estados Unidos já estamos chegando perto de 200 mil mortes. 200 mil mortes, gente, é o que os americanos perderam durante cerca de 4 anos na Segunda Guerra Mundial, entende? E aqui no Brasil nós já passamos de 130 mil mortes, né? O Brasil está com uma parcela grande desse bolo letal gerado pela pandemia, o que é muito, muito, muito desagradável. Vamos ter que conviver com ele, professor? Claro, o vírus veio, nós vamos ter que controlar, vamos ter que descobrir e avançar nos medicamentos, nas formas de tratamento, na imunização, mas estamos aguardando vacinas que funcionem efetivamente, mas tudo isso toma tempo, demora, nós não compreendemos exatamente como é que esse vírus atua, né? Os cientistas tampouco, e a situação é que nós vamos ter que conviver por um longo período. Tudo está, vamos dizer assim, perdido? Não, olha, como diz o Dr. Anthony Fauci, nem tudo está perdido, né? Por quê? Porque acho que se nós fizermos boas políticas públicas baseadas em evidência, um pouco o que a Rede de Pesquisa Solidária tenta oferecer, né? Um grau de imunidade, aquilo que é chamado de imunidade de rebanho, que é um termo muito feio, certo? Mas é uma parcela grande, desenvolve anticorpos contra o vírus, né? Tomando conta do globo, e uma boa vacina, que nós temos muita esperança que ela acabe chegando para cá, porque tem mais de 160 tentativas pelo mundo afora, né? De encontrar as vacinas que funcionam, né? Eu acho que com essa combinação nós teremos uma condição exatamente de controlar a pandemia e oferecer as perspectivas de um mundo mais seguro em termos de saúde. Nem sempre os governantes gostam disso. Lá o Donald Trump nos Estados Unidos não gosta, sempre procura dizer que o vírus vai desaparecer, que a situação é mais simples. E aqui no Brasil a mesma coisa, né? Presidentes, pelo menos alguns, né, parece que não gostam, né, de falar a verdade para a população. Então aqui nós temos que ter, mais uma vez, coragem para enfrentar a própria realidade e ter uma política baseada em evidências científicas, que é o único caminho que sobra para todos nós. Um abraço. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.